Olá, vamos então para mais um vídeo, né? E hoje eu vou falar sobre uma jornada de luz, né? Conforme eu coloquei lá, que é um fator bastante importante para nós estarmos empenhados, tendo em vista essa transição planetária, né? Que a gente vem passando, né? Só arrumar aqui para ficar uma melhor visualização aqui. E diante disso, né, eu peço licença aqui para o mestre São Germain, que eu vou falar sobre uma canalização que foi feita, né, ele mandando um recado aqui para nós, humanos, através da grande fraternidade branca. O mestre São Germain, né, ele é um mestre ascensionado, ele, ele faz parte ali da grande fraternidade branca e é um dos seres ascensionados, né, aquele que alcançou a evolução maior e não tem necessidade de encarnar mais e trabalha constantemente aqui para o projeto da transição planetária que nós estamos empenhados. E Mestre São Germain, ele teve assim vamos dizer, uma carreira espiritual maravilhosa. Ele, quando a gente quer ativar, né, o São Germain, a gente ativa o 7º raio violeta. É o raio espiritual que nós temos aqui no alto da cabeça, né? A gente ancora, né, a energia do Mestre São Germain, que tem a cor violeta. Eu faz tempo que eu conheço o Mestre São Germain, eu gosto muito do Mestre São Germain, e a espiritualidade, né, a maior parte dos espíritas, né, eles que desenvolvem autoconhecimento, poder mental, né, eles têm uma conexão muito grande com o Mestre São Germain. Mestre São Germain, ele teve várias encarnações aqui, dizem que ele teve 12. Eu cataloguei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acho que já é o suficiente, né? O Saint Germain, ele foi José, o pai de Jesus, né? E ele conta que ele se encantou por ela logo que a viu. E acabou se casando com ela, e ele foi, enquanto ele foi José, e ele se tornou o pai de Jesus. Todos sabem, eu já falei num outro vídeo que eu fiz anterior a esse. Aliás, quem quiser ter mais, meus vídeos são uma continuidade, né? Então, existe no meu canal vários vídeos falando coisas que eu estou falando aqui, por exemplo, qual a finalidade de Jesus, como ele é visto pela espiritualidade. Tem vários vídeos meus falando, né, sobre o assunto, porque eu dou continuidade naquilo, né? E o mestre São Germain, enquanto ele foi Jesus, ele se apaixonou por Maria, ele fala das qualidades dela, né? E ele foi o pai de Jesus. Na verdade, né, tudo isso foi um plano feito lá na espiritualidade, esse nascimento de Jesus, né? Eu coloquei como que nasce um ser avatar. Então, ele lá foi José, Maria, os irmãos de Jesus, que ele teve outros irmãos, João Batista, todos eles, né, os 3 reis magos, todos eles se uniram, se propuseram a reencarnar aqui na mesma época, né, para estar resgatando aquele povo daquela... Eles iriam colaborar e orientar Jesus para que ele pudesse resgatar um povo que estava naquela época e que necessitava ser resgatado, né? E ele foi o mago Merlin, né? Foi o mago Merlin. Ele foi o profeta Samuel, citado na Bíblia.
ele foi Cristóvão Colombo, aquele que descobriu a América, e ele foi o Francis Bacon. Francis Bacon, todos sabem, né? Ele foi um dos maiores filósofos amigos da humanidade. Ele distribuía as riquezas dele para os pobres, ele desejava felicidade para todos e contribuía para que todos fossem felizes. Ele usava, ele foi rei, foi conde, né? Tanto é que essa última aí é o Conde Saint-Germain, e ele usava, né, umas pedras no sapato e diziam que ele transformava aquelas pedras, né? Ele conhecia o elixir da vida, de transformar as pedras em ouro, né? E ele ornamentava os sapatos dele, que na época, né, a corte usava aquele sapato com pedra, com laço, e as pedras todas que ele tinha nos sapatos eram de ouro produzido por ele mesmo. Então, ele conhecia o elixir da vida, né? Mestre Saint-Germain, ele foi químico, ele foi várias coisas interessantes. Aqui, no Mago Merlin, né? Ele foi um bruxo, vamos assim dizer, ele trabalhava com as energias, manipulava as coisas, né? Muito maravilhoso isso. E hoje, né, ele se apresenta como mestre ascensionado na Grande Fraternidade Branca, junto com alguns dos mestres ascensionados do 1º ao 7º raio, se bem que existem tantos outros, né? Mas a Fraternidade Branca, ela cita o Saint-Germain, Kutumi, Hilário, Curtume, né? Mestre Nada, entendeu? Então, eles mencionam, um dia eu falarei aqui da Grande Fraternidade Branca. A Grande Fraternidade Branca, ela tem muita relação com os extraterrestres, né? E eles fazem essas canalizações maravilhosas. E o mestre Saint-Germain, né, devido a toda essa situação que o planeta está passando, porque não foi somente aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, que aconteceram, né, todas essas enchentes, no mundo inteiro, o mundo está sendo cobrado, né, do universo, e as pessoas estão passando por tragédia. E ele disse a seguinte coisa: eu peço a permissão dos meus mentores espiritual, do meu anjo da guarda, peço também a autorização do mestre Saint-Germain para poder estar falando dessa canalização aqui, que não foi uma canalização feita por mim, foi uma canalização feita na Grande Fraternidade Branca, e eu estou apenas transmitindo aquilo que eu entendi dessa transmissão do mestre Saint-Germain. Salve, mestre Saint-Germain. Nós devemos, essas foram as palavras dele, que nós devemos enviar aos náufragos pensamentos de paz, de luz e de esperança, para que eles consigam se reerguer da lama como uma fênix, e que eles tenham certeza, né, e que eles tenham certeza do sucesso e consigam atrair para si todas as forças para recomeçar a vida. É nas situações de calamidades que podemos avaliar o nível de aprendizado recebidas do Mestre amado Jesus. Então, na verdade, os seres humanos estão passando por um teste para saber o quanto se aprendeu de todo o ensinamento trazido pelo Mestre Jesus, né? Nos momentos difíceis, vemos a solidariedade, o empenho, a disposição e a fé. Essa não será a única vez em que veremos momentos de desespero, pois o planeta está limpando a sua aura, os corpos e espíritos, pois é necessário, né? É necessário, nessa época em que nós estamos prestes a ter uma transição planetária e está sendo feita a separação do joio do trigo, aquelas pessoas, né, que ainda insistem, né, em permanecer na negatividade, prejudicando a humanidade, essas serão recolhidas, essas serão tragadas pelas fúrias, né, da negatividade, né? Enquanto que os bons, eles continuarão,
né? Então, não será possível construir algo novo com materiais podres, segundo ele. Não conseguirá construir um novo planeta usando dessas mesmas pessoas mesquinhas, né? Que pessoas que só querem o poder, que só querem sacrificar o restante da população, com divisão de classe, com divisão de poder, né, com divisão monetária, uns com muito dinheiro, outros com nada, e inclusive esses empoderados, né, sempre prejudicando os que estão lá embaixo, com auxílio, né, da negatividade de alguns espíritos negativos que comungam com esses seres. Esses seres deverão ser recolhidos, eles irão para outra dimensão. Então, no planeta todo, não é só no Brasil, está acontecendo essa limpeza, a Terra estará se alinhando, todos os planetas estarão se alinhando, a Terra estará se alinhando, se renovando para poder receber novas almas, para poder receber novas consciências, com ideia muito mais avançada, pessoas desenvolvidas cientificamente, com nova ciência, nova tecnologia, com mais inteligência do que nós estamos aqui. Né? Nós devemos nos afastar, então, tendo em vista que haverão muitas catástrofes, principalmente neste ano de 2024, nós devemos nos afastar das zonas de perigo. Quais são as zonas de perigo? Onde é propício às enchentes, né? Na beira do litoral, aglomeração desnecessária, e ele está dizendo sobre isso, o perigo, as encostas descerão terra abaixo. E a serra, agora, né, foram as serras gaúchas, mas a Serra da Mantiqueira será a próxima, segundo a canalização do mestre São Germain. E será a próxima, né? A Serra da Mantiqueira será a próxima. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. E as autoridades todas sabem disso, principalmente aquelas autoridades que elas atuam com a maldade, que elas atuam com aquela espiritualidade que não quer que o planeta evolua. Evitem a costa litorânea, pois o mar se agita e joga suas águas fora dos limites. Então, evite sair à toa, em aglomerações, né? As energias negativas estão atuando no planeta. Então, é necessário estar em observação, prestar atenção nos sinais. A espiritualidade, ela está dando sinais, eles estão vindo, estão fazendo canalizações, estão orientando pessoas, né, para que tomem um pouco de cuidado, né? Primeiro manda-se um vento, né? Aqueles vendavais que acontecem, de repente, do nada, né? O mar se revolta e entra dentro de um estado todo que ninguém sabe explicar o que aconteceu até agora. Prestar atenção nos sinais, o mais que puder, mantenha a conexão com os espíritos de luz, mantenha a conexão com o Deus interior que habita em você, mantenha conectado com o seu anjo da guarda, orem, medite, né? Cuidem dos seus, esteja conectado com o Criador, fique em silêncio. Se você não quer orar, né? Fica em silêncio, ouça o seu interior e peça por orientação espiritual. E em oração, pois a qualquer momento uma catástrofe acontecerá. Orem pela humanidade, peça paz e harmonia, e que as pessoas tenham discernimento, né, para sair dessa situação pelas quais ainda iremos passar. Isso não tem nada a ver com Deus e nem religião. É bom deixar claro aqui, porque se está falando do mestre Saint Germain, daqui a pouco as pessoas, mas isso aí é espiritismo. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com nada, né?
tem a ver com as escolhas que o ser humano fez. Segundo Saint-Germain, quando nós acordamos e colocamos o pé fora da cama, nós já fizemos a nossa escolha de como nós queremos viver aquele dia e seguir em frente naquilo que nós nos propusemos. Então, é importante que o ser humano faça meditação para canalizar aquilo que ele quer para ele, para fazer escolhas assertivas, e não ir, né, assim, no oba-oba, né? Isso não tem nada a ver com Deus, mas com as escolhas feitas pelos homens, com seus pensamentos confusos, né? O homem escolhe tudo o que acontece à sua volta, e a maioria vai no automático. Levanta como se nada tivesse acontecido, como se à noite ele não tivesse saído do corpo, ele não tivesse ido para outra dimensão, como se à noite, né, apenas o corpo dele físico é que dorme. O homem não tem noção disso. E ele acorda, toma o seu café correndo, pega um carro, pega o ônibus, vai para o trabalho, chega no trabalho, se envolve lá naquela energia toda, né? Às vezes mal-humorado por contradições que passa, muito trabalho, também lá reina a energia negativa, volta para sua casa, pega de novo o trânsito, chega em casa, né? Ao invés de ir lá tomar um banho, relaxar e fazer uma meditação, liga a televisão. A televisão fala um monte de coisa negativa, só fala de corrupção, que encontraram alguém morto não sei onde, que fulano roubou não sei quem. Vai dormir com aquilo na cabeça e acorda no dia seguinte e começa tudo de novo. E onde fica a espiritualidade, no caso? Quem cuidou do lado espiritual? Ninguém, não é? Os que se despertaram, estão buscando, estão aqui no canal, estão em outros canais aí que têm o mesmo propósito que o nosso aqui, né? Eles estão entendendo o que vem a ser a transição planetária, a purificação do planeta Terra. É preciso exercitar o amor e o perdão para consigo mesmo, né? Antes, o ser humano tem que entender que antes dele amar o próximo, ele precisa amar a si mesmo. E como que ele vai fazer isso? Se alimentando corretamente de coisas úteis para o seu corpo, trazendo para a sua mente pensamentos positivos, estar em contato com energias positivas, ouvir o que sua alma almeja para o futuro. Isso é ouvir a si mesmo, se perdoar, se de repente ele se perdeu em algum ponto e cometeu alguma coisa errada. Perdoar a si próprio e não cometer novamente certos erros. Se perdoar, liberar todo esse lixo que está dentro da sua mente e do seu inconsciente, tornando-o um ser doente à custa de remédios, né? Orar pela humanidade, agradecer a tudo que ele conseguiu, né? Tudo isso é para que nós fiquemos limpos de tudo que é negativo, para a purificação necessária, porque não é só o planeta que estará sendo limpo para purificar, o ser humano também, né? O ser humano precisa se purificar. O amor dissolve todos os pecados. Então, precisamos amar tudo e todos, perdoar tudo e todos, agradecer cada segundo, orar pela humanidade, deixar de idolatrar seres humanos, ídolos, adorar bezerros de ouro, ou seja, acreditar em deuses inventados, seguir doutrinas que foram criadas para dominá-los. Nós somos uma centelha divina com luz própria. Nós não somos alguém qualquer que existe no planeta. O ser humano não é alguém qualquer. O ser humano, ele é a centelha divina com uma luz própria e podemos resgatar a nós mesmos. Se estamos perdidos, vivendo como androides aqui, vamos nos resgatar. Vamos seguir aquilo que o Mestre amado Jesus veio aqui nos ensinar.
Mas é preciso saber escolher. Você pode escolher, porque ele disse, o Mestre Jesus, você tem o livre-arbítrio. Podemos manifestar milagres para nós, co-criar, para nos salvar. Nós precisamos nos unir e desenvolver o amor para dar amor a outras pessoas. Gratidão a toda a espiritualidade, agradecer sempre. Todos temos um ser de luz que olha por nós, todos temos toda a espiritualidade nos contatando conosco quando nós lembramos deles, quando nós chegamos até eles, quando nós nos propomos a ser trabalhadores nessa transição como eles estão fazendo. Então, vamos orar para a humanidade, para que outros seres acordem, para que outros seres entendam o que vem a ser essa transição planetária, para que as pessoas acordem pela fúria que está acontecendo no planeta, que isso é normal, não é Deus que está mandando, não fiquem achando, como Deus pode mandar isso. Deus não manda nada. Fomos nós que escolhemos, Deus colocou cada um aqui, e nessa condição aí, nos deu a competência para cocriar. Acontece que nós esquecemos disso. Nós estamos vivendo de fantasias, nós estamos dando palco para pessoas que não merecem, né? Dar palco quer dizer você aplaudir qualquer um. Não se deve fazer isso. A pessoa mais importante para nós somos nós mesmos. Para que dar palco para o outro? Né? Precisamos cuidar de nós com mais carinho, com mais amor, com sabedoria. É para isso que nós estamos aqui, para nos desenvolver, para sermos seres de luz. Nós já somos de luz, com uma luz apagada, porque as pessoas não têm entendimento para estar desenvolvendo a terceira visão, para estar aberto para o sétimo chakra, né? Que é o raio violeta da espiritualidade, e ter uma conexão constante com os espíritos que nos auxiliam e muito. Isso não quer dizer que você tem que ir num espírito lá, num trabalho espírita, e receber um espírito, não. Você não precisa de religiosidade para você estar em contato com a espiritualidade. Você pode desenvolver isso. Aí não é poderio apenas daqueles que frequentam centros espíritas. Não, não é. Apesar de que muitos quiseram tomar para si, mas não é, né? Quando inventaram essa história aí de o Allan Kardec, quando eu já falei aqui em vários vídeos, eu vou repetir novamente. Allan Kardec, ele começou a fazer as perguntas baseado naquilo que o povo estava querendo saber depois da Revolução Francesa. Eles queriam saber o que era tudo aquilo que a Helena Petrovna Blavatsky estava falando, sobre o poder mental, sobre as crianças que estavam movimentando as mesas girantes, né? Então, o rei Felipe da França chamou o pedagogo Allan Kardec, que na época estava desempregado, e pediu para ele que fizesse um livro com perguntas e respostas sobre tudo aquilo para esclarecer a humanidade. E ele fez o Livro dos Espíritos, né? E que depois, né, aqui o Brasil sempre foi escolhido, né, para divulgar a espiritualidade da nova era, né? Começou aqui, mas fizeram os primeiros centros que eles fizeram, foi o centro de Mesa Branca, né? Com todo aquele preconceito, porque não podia receber preto velho, não podia receber os caboclos, não podia, só que o centro espírita só recebia espírita para doutrinar. Eles não tinham o privilégio, eles não falavam só com as entidades ascensionadas, não. No centro espírita tem um médium lá, o presidente do centro, ele recebe uma entidade, né? E ele, para dirigir os trabalhos, e recebe os médios que vão lá, recebe espírito sofredor para ser doutrinado, né? Quando, na verdade,
Qualquer um de nós, podemos estar em contato com qualquer ser ascensionado que nós quisermos. Nós podemos ter isso. Basta querer, basta desenvolver a terceira visão, que você fica vendo o espírito direto. E ter a companhia deles, a amizade deles, o carinho deles, o estudo deles, né? E se você ainda tem bons pensamentos, você vai atrair para você somente espírito bom, aquele que está conectado com aquilo que você pensa, né? É com esses que você vai estar conectado, não com outros. Por exemplo, se está numa negatividade, né? Você vai querer estar conectado com um ser de luz, por exemplo, um Jesus? Não tem como. Isso é impossível. Eu acho um absurdo as pessoas não vai começar um jogo de futebol, faz oração no Pai Nosso. Vai acontecer qualquer coisa, faz oração, achando que Jesus vai estar ali naquele lugar ali, que aconteceu uma maldade tão grande. Futebol, todo mundo acaba brigando no final. É uma disputa violenta, ninguém joga mais pelo senso esportivo, melhorar o corpo. Não, começa já com o dinheiro, né? Os jogadores valem fortuna para ser jogador. Né? Faz seguro do pé, seguro da perna, seguro do joelho, seguro inteiro, recebe fortunas. Né? O único jogador que eu vi fazer alguma coisa para a humanidade até agora foi o Cristiano Ronaldo, né? Foi aquele outro jogador português lá, e o Neymar, que ajudou nessa enchente para caramba. Poucos falaram, né? Porque todo mundo fala, né, da personalidade distorcida que ele tem com relação ao relacionamento. Aí todo mundo fala, né? Mas quando alguém faz alguma coisa boa, ninguém fala porque não dá ibope, né? E aí já começa a maldade, entendeu? Então, e a gente às vezes fica vendo essas coisas aí, a gente fica dando lado para o lado negativo. Então, essas pessoas, o lado negativo, fatalmente, ele vai sair de circulação, quer queira, quer não. Esse é o propósito do planeta, é o projeto Terra. Não podemos conviver com maldade e bondade ao mesmo tempo, é um ou outro, né? Então, era isso que eu queria deixar para vocês, com muito amor, do mestre Arctúrios, com a inteligência, né, do mestre Orion, e com toda a sabedoria do mestre Saint Germain. Gratidão. Namastê.